profissão em alta, mas sem regulamentação e com problemas na formação profissional. A partir do momento que você vai criar, que você vai projetar um espaço para alguém que vai viver a sua vida, você tem que ter muito cuidado. Você tem que entender a essência da pessoa que vai usufruir daquele espaço. O Via Legal de hoje discute as limitações e os desafios enfrentados por quem pretende ser designer de interiores. Em São Paulo, o assunto virou caso de justiça. A gente também fala da incerteza que ronda o negócio desses comerciantes do sul do país. Denunciados por ocupação indevida de área pública, eles podem ser obrigados a deixar a praia. Estamos tentando até, de acordo com os laudos técnicos que anexamos ao agroinstrumento, provar que não existe nenhum dano ambiental no prosseguimento da atividade. Para começar, a batalha é travada por uma estudante carioca para garantir uma vaga no Colégio Pedro II. E tem muito mais no Via Legal que começa agora. Uma instituição reconhecida pela qualidade do ensino e por ser gratuita. Esses fatores explicam o interesse e a disputa pelas vagas do Colégio Militar Pedro II no Rio de Janeiro. O problema é que, às vezes, não basta ser aprovado no processo seletivo para garantir o acesso à escola. Vejam desses casos na reportagem de Adeilton Oliveira. O Colégio Pedro II é o terceiro mais antigo do país. Foi fundado em 1837 com o propósito de formar quadros políticos e intelectuais para a alta administração do Império, uma elite nacional. Por muito tempo, a Instituição Federal de Ensino foi considerada o colégio padrão do Brasil. Até Nelson Rodrigues, o famoso escritor e dramaturgo, sonhou estudar aqui. Uma das mágoas que eu tenho na vida é a de não ter sido, na minha infância ou juventude, aluno do Pedro II. A importância do Colégio Pedro II é tanta que a instituição é a única do país citada nominalmente na Constituição de 1988. Nós aqui temos a formação do indivíduo desde os 3 anos de idade até os 18 anos, quando ele conclui o ensino médio, 17, é um verdadeiro mosaico social. Essa escola reúne aqui todas as tendências ideológicas. Essa escola é genuinamente uma escola pública. São 13 mil alunos divididos em 14 unidades, 11 na capital, uma na cidade de Niterói e outra em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O Colégio Pedro II sempre foi um dos mais tradicionais, rigorosos e concorridos do Rio de Janeiro. O ingresso se dá por sorteio no primeiro ano do ensino fundamental ou por prova no 6º ano, quando cada vaga é disputada por cerca de 30 candidatos. Como outros colégios, o Pedro II reserva vagas para estudantes que só passaram por escolas públicas, um critério preenchido por uma candidata que buscava a excelência do colégio. Ela passou no processo de seleção, mas mesmo assim foi impedida de se matricular. A instituição negou o acesso com uma explicação simples. Ela só estudou em escolas públicas, mas boa parte da formação aconteceu no exterior. A advogada que representa a estudante explica que a família viveu 12 anos no Canadá e que os pais sempre fizeram questão que a filha estudasse numa instituição pública. Quando voltaram ao Brasil, a mesma prática foi adotada nos 2 anos que restavam para que ela concluísse o ensino fundamental. Quando surgiu o impasse, a primeira tentativa foi resolver o problema na esfera administrativa, mas o colégio teria apresentado uma série de exigências. Preciso que traga traduzido uma prova que o estabelecimento de ensino no exterior era público e gratuito. Foi feito. Aí quando pediu
que as notas, que o histórico escolar viesse da mesma forma, porque quando veio a declaração, veio em inglês. Com a confirmação do aval da Justiça, a jovem segue matriculada e hoje cursa o 2º ano do ensino médio. O processo administrativo aberto pela instituição não foi sequer concluído. Para o reitor do colégio, a questão está superada, apesar de ainda existir a possibilidade de recursos por parte da Advocacia Geral da União. Ela não é mais aquela que veio do Canadá. Ela é aluna do Colégio Pedro II e para nós isso está encerrado. Assim como a jovem que conseguiu realizar o sonho de estudar no colégio, Nelson Rodrigues também pôde dizer que fez parte da família Pedro II. Em 1963, ao saber da lamentação do dramaturgo, a instituição concedeu a ele o título de aluno honorário. E 15 anos depois, o escritor ainda reverenciava a escola. E se um dia Deus abaixasse para perguntar, diga, quem se parece mais com o brasileiro? Eu diria, quem se parece mais com o brasileiro é o aluno do Pedro II. E a gente continua falando de educação. A diferença é que, nesse caso, o impasse envolveu um universitário disposto a fazer 2 cursos ao mesmo tempo. Impedido na esfera administrativa, o estudante precisou ir à justiça para não perder o direito às 2 matrículas. Quem já passou por uma universidade sabe. É puxado, a gente estuda o dia todo, é tempo integral. É difícil entrar, mas é mais difícil ainda sair. E não é que mesmo assim tem gente disposta a encarar essa rotina em dose dupla? Eu faço química, né? Eu queria fazer biologia, porque eu acreditava, assim, ser uma formação complementar, assim, as áreas estão relacionadas de alguma maneira. Em 2009, a legislação brasileira retirou dos estudantes a possibilidade de fazer 2 cursos de graduação ao mesmo tempo. A regra, é claro, vale apenas para instituições públicas. Mesmo assim, a lei gera polêmica entre os estudantes. Eu acho que se a pessoa teve o mérito de passar no vestibular nos 2 cursos e se tem tempo disponível para fazer os 2, não vejo porquê, não. Acho que 2 cursos ia acabar entrando nessa questão de você não conseguir fazer nenhum bem feito. Eu fiz um curso e ele tomava 15 horas do meu dia, assim, então é muita coisa. Jade não abre mão dos planos, quer pelo menos 2 graduações, por isso optou por fazer letras na Universidade de Brasília e jornalismo em uma instituição particular. Eu penso em fazer letras para completar jornalismo, que é o que eu sempre quis. Gosto de escrever e eu queria ter um bom texto para o jornalismo, porque eu penso muito no jornalismo impresso. Como é que você concilia 2 universidades? É difícil. Complica, tem que estudar para uma prova, tem que terminar um trabalho, tem uma resenha, tem que ler um texto, um livro inteiro, um seminário. A falta de tempo para que o estudante possa se dedicar aos 2 cursos é uma das preocupações do governo. Mas essa não é a única justificativa para a restrição, como explica este advogado especializado em direito educacional. Justifica-se isso alegando que é preciso universalizar o acesso, a gente tem um déficit muito grande de atendimento, né? A proposta dos planos de educação é que a gente tenha pelo menos mais de 20%, 30% da população na idade universitária, que é de 18 a 24 anos, matriculado. E a gente está muito longe de atingir essa meta. A proibição vale inclusive para alunos que querem fazer cursos de bacharelado e licenciatura na mesma área. Nesse caso, trata-se de uma falha da lei. A avaliação é do secretário de Administração Acadêmica da UNB. Do ponto de vista de você fazer cursos diferentes, ocupar 2 vagas em 2 cursos, talvez isso seja até compreensível. Mas a formação do mesmo curso, eu acho que é um pouco prejudicial. A lei é clara e está em vigor, mas mesmo assim um estudante de Direito da Universidade Federal do Acre resolveu brigar para garantir o direito de fazer 2 cursos ao mesmo tempo. Ele resolveu procurar a justiça depois de ter sido impedido de fazer a 2ª matrícula na mesma instituição pública. E não é que ele conseguiu garantir também a vaga no curso de letras?
Um detalhe permitiu que ele tivesse o aval da Justiça para fazer os 2 cursos. A data do vestibular. Na ação, a universidade alegou que o resultado do processo seletivo foi divulgado depois da mudança na legislação de ensino. Argumento rejeitado pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Para os magistrados, como as provas foram feitas antes da vigência da lei, o direito do aluno de ocupar 2 vagas na mesma instituição de ensino deve ser preservado. Aí me parece um caso clássico de vedação à aplicação retroativa da lei. Então, a lei ela tem, o efeito dela é a partir da publicação. Então, qual é a decisão do juiz? Aquelas pessoas que, no momento que a lei foi publicada, já tinham assegurado o acesso a um segundo curso, teriam que ter esse direito resguardado, ainda que não houvessem efetivado a matrícula, mas já haviam sido aprovados em processo seletivo. Hoje já não há espaço para discussões. Quem foi aprovado após a entrada em vigor da lei até pode fazer uma nova graduação em instituições públicas, mas só depois da conclusão do primeiro curso. Jade já está de olho nas oportunidades. Eu penso em fazer ainda outros cursos. Eu gosto muito de ciência política, eu gosto bastante de filosofia mesmo. Eu acho que até para abrir a cabeça, pensar mais nos outros mesmo, né? Que eu acho importante para o olhar do jornalismo. Enquanto isso, tem que ir pra aula. Tchau! As regras que tratam desse tema estão na Lei 12.089, em vigor desde novembro de 2009. Pela internet, você pode conhecer todas as limitações e, claro, saber as providências adotadas em caso de irregularidade. Anote aí o endereço para consultar a legislação. Daqui a pouco a gente fala sobre mercado de trabalho. Você vai conhecer uma categoria que briga pelo reconhecimento da atividade. E tem ainda os desafios e avanços do país na ressocialização de presos. Eu volto em instantes. Mercado de trabalho existe, profissionais interessados também. Mas isso não tem sido suficiente para que a profissão de designer de interiores seja regulamentada por lei. Em todo o país, quem atua na área reclama da qualidade dos cursos e da obrigação de se registrar junto ao Conselho Regional de Engenharia. Ambientes bem projetados e sofisticados como este são um sonho de consumo de muita gente. Na decoração, a escolha de cada objeto é importante. Por isso, a ajuda de um profissional faz toda a diferença. Há 28 anos no mercado, a decoradora Joia Bergamo é referência no assunto. O designer de interiores é uma das funções, para mim, mais importantes, porque ela lida com a essência do ser humano. A partir do momento que você vai criar, que você vai projetar um espaço para alguém que vai viver a sua vida, você tem que ter muito cuidado. Você tem que entender a essência da pessoa que vai usufruir daquele espaço. E a decoradora garante, para criar um ambiente bonito, é preciso mais do que bom gosto e dinheiro. É você entender, perceber, você ouvir o seu cliente. A partir daí, eu desenvolvo planta baixa e perspectiva. As perspectivas podem ser em 3D ou pode ser à mão. A arte de planejar e harmonizar ambientes não é uma novidade, mas com o aquecimento do setor da construção civil, a procura por designer de interiores tem sido cada vez maior. Em todo o país, 182 instituições de ensino oferecem o curso em nível técnico e superior. Cerca de 28 mil estudantes se preparam para exercer a atividade. O campo de trabalho é variado. Além de residências, o profissional pode elaborar projetos para escritórios, hotéis e restaurantes. Apesar de ter um amplo mercado, a profissão de designer de interior ainda não foi regulamentada no país. Isso traz problemas. Impede, por exemplo, que o profissional tenha acesso a direitos básicos, como ter um piso salarial e uma entidade de classe reconhecida.
Depois de terminar o curso técnico, Sabrina decidiu complementar os estudos e fazer a faculdade de design. Ela reclama da falta de regulamentação e da qualidade dos cursos oferecidos pelas escolas. Um grande problema da não regularização é a disparidade dos cursos de design de interiores por aí. Então, assim, entre as faculdades de design de interiores e entre os técnicos de design de interiores, a grade é completamente outra. Eu sinto, assim, um despreparo muito grande dos alunos, tanto de arquitetura como design de interiores. Eles vêm sem base, no sentido de horas de trabalho. Eu acho que deveriam ter mais horas de desenho prático dentro das faculdades, dentro dos cursos. A Associação Brasileira de Designer de Interiores, que reúne cerca de 5.000 profissionais, reconhece o problema e garante estar lutando pela regulamentação da profissão. Quando a gente tiver a regulamentação realizada, a gente vai ter um conselho e esse conselho vai discutir todas as questões que envolvem a profissão, desde da participação dos profissionais em licitações públicas, em concursos públicos, né? A gente pode fazer um monte de coisas pela sociedade. Atualmente, o registro de técnico em decoração é feito junto ao CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. O problema é que muitos profissionais não têm acesso ao documento porque algumas instituições não oferecem a carga horária mínima exigida pelo Ministério da Educação. O Conselho tem que verificar de onde eles estão, que tipo de escola, qual é a escola, qual é a sua carga horária, né, seus corpo docente, que tipo de informação. Senão eu não vou registrar. E a polêmica foi parar nos tribunais. De acordo com uma recente decisão da Justiça Federal de São Paulo, o Conselho não é obrigado a conceder registros a quem se formou em uma escola que não é credenciada pelo MEC. O gerente do CREA aconselha, antes de fazer o curso, o aluno deve verificar se a instituição de ensino está habilitada no Conselho. Primeiro, verificar se essa escola vai conferir depois um registro no Conselho regulamentado, né? E se ele tem esse curso registrado no Conselho, porque muitos não tomam esse cuidado. Aceita qualquer tipo de curso, mas depois, ao colar o seu grau, ao concluir o curso, não tem habilitação legal, a habilitação profissional. Para quem já atua na área, a esperança é que com o reconhecimento da profissão, a atividade seja mais valorizada. Eu acho que com a regulamentação, você tem mais essa segurança, você tem mais o poder diante do cliente, de falar, olha, eu sei o que eu estou fazendo. Precisa ter uma qualificação melhor, sim. A profissão de design, ela não é tão valorizada como a do arquiteto, quanto a do engenheiro, e ela, para mim, é a essência de tudo, né? Se não for bem resolvida dentro, no interior de onde você vai morar, o entorno não tem resultado nenhum. A ocupação indevida de uma área de dunas tem levado comerciantes do sul do país ao banco dos réus. Acusados de provocar danos ao meio ambiente, eles podem ter que deixar o local. Em pelo menos um dos processos, a ordem de desocupação já foi dada pela Justiça. Lá se vão mais de 30 anos desde que Sidney descobriu que podia ganhar a vida trabalhando na praia de Torres, no litoral norte gaúcho. E foi só uma questão de tempo para ele sair de vendedor ambulante para dono de quiosque. Em 82, já era um deserto, não existia cômodos. E aí eu comecei a trabalhar ali na praia, vendendo sujo natural, nas caixas de isopor nas costas. E aí, como foi crescendo o movimento nos verão ali, naqueles anos, de 82, por aí fora, a gurizada do surf botaram fé em mim, como umas empresas de Porto Alegre, e pediram para me construir um quiosque na beira-mar. Hoje o negócio de Sidney divide espaço com outros quiosques, também construídos em terreno da Marinha, de propriedade da União. Os vendedores dividem a orla com as dunas de areia.
Assim como em outras praias brasileiras, aqui as dunas servem como uma proteção natural. Elas formam verdadeiras barreiras que evitam a passagem da água e da areia, principalmente no período de maré alta. Por causa dessa importância ambiental e também estratégica para a cidade, a ocupação de quiosques em áreas como essa tem sido questionada na Justiça. Esse procurador da República explica que no caso de Sidney, o estabelecimento está em uma área de preservação permanente, motivo que levou o Ministério Público Federal a ingressar com uma ação na Justiça Federal. Essa ação ela foi proposta, essa dentre outras várias, justamente para demolir e recuperar uma área de dunas atingida por um estabelecimento comercial que funciona já há alguns anos, que sempre de forma irregular, que já sofreu várias reformas e sempre de forma descontrolada, sem controle, sem fiscalização. Os argumentos do Ministério Público convenceram a Justiça, que determinou que Sidney fechasse as portas do quiosque. Para mim, foi uma facada no peito, porque eu vivo daqui, estou desde 84 nesse canto, eu preservo esse canto limpo, mantenho tudo conforme os órgãos do meio ambiente pedem. Tenho filho, tenho neto. O que vai ser de mim se eu não trabalhar mais? Viver do quê? Qual a minha renda? A esperança do comerciante é reverter a ordem nos tribunais. Estamos tentando até, de acordo com os laudos técnicos que anexamos ao agravo de instrumento, provar ao judiciário e também, quem sabe, até no juiz de retratação da meritíssima, da magistrada, para que nós consigamos, então, provar que não existe nenhum dano ambiental no prosseguimento da atividade. O desafio de provar que não causam danos ambientais é compartilhado por mais de uma dezena de comerciantes, que também estão sendo processados pela ocupação indevida da orla. A primeira legislação ambiental de 1965, mas uma consciência ambiental de proteção começou só a partir do ano 2000. É por isso que agora estão surgindo essas ações, né? Porque sempre se deu um prazo. Olha, vamos tentar resolver isso. Esses quiosqueiros, esses proprietários de quiosques, eles estão conscientes há muitos anos que eles têm chance de sair desses locais. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, que também é ré no processo, garante que vem monitorando a situação e que já tem tomado providências para que os estabelecimentos não continuem afetando o meio ambiente. Nós não podemos licenciar sobre a APP, né? Não existe o licenciamento, é proibido, a legislação não permite, né? Agora, se sabe que justamente esse passivo aconteceu, né? E muitos estão sendo retirados. As dunas têm que estar livres, né, de ocupação. Por quê? Porque elas são uma proteção, inclusive, para a urbanização. Já a Prefeitura de Torres tem um posicionamento diferente e não vê problemas na permanência dos comerciantes no local. A Procuradora-Geral do município recorreu da decisão, apresentando como argumento a alegação de que os quiosques integram o patrimônio histórico e cultural da cidade. Ela já está há muito tempo ali, não houve insurgência dos órgãos ambientais e nem mesmo do próprio Ministério Público Federal. A atividade continuou e hoje a gente entende que ela permanecer não vai trazer um dano ambiental para a área. Eu acho que é importante ver a questão ambiental, né? O pessoal pensa mais em termos de comodidade, né? A discussão aqui é criar condições para que, sem obstáculos, a natureza possa traçar o próprio rumo. Escrever uma nova história com mais dignidade, respeito e cidadania. Quem já esteve atrás das grades sabe que não é fácil recomeçar. O sistema penitenciário deixa marcas, muitas vezes insuperáveis. A boa notícia é que dentro e fora dos tribunais é cada vez maior o número de iniciativas de ressocialização de detentos. O Via Legal esteve no Rio Grande do Norte para conhecer um desses projetos. Eu errei muito, certo? Tirei muitos anos de cadeia, estou com a minha mente boa para trabalhar. Amaro está em liberdade condicional. Há 4 meses trabalha como auxiliar de serviços gerais na Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Ele conta que se inscreveu assim que soube do projeto desenvolvido pela instituição. O ex-presidiário aposta nessa nova rotina para deixar de vez o universo do crime. A minha mente mudou. Já faz anos, né, que mudou. Pronto, já faz 5 anos que eu saí.
não me enrolei com nada e nem quero me enrolar com nada. Como Amaro, o desempenho de outros reeducandos prova o desejo de aproveitar essa segunda chance. A experiência mostrou que quando há boa vontade, quando há integração, quando se quebra o preconceito, você vê que os resultados vêm naturalmente, porque as pessoas são capazes de se reeducar, de se ressocializar. O projeto começou há 20 anos. Pelas regras, o reeducando recebe um salário mínimo por mês, mas 20% do total ficam retidos. É uma espécie de poupança forçada, que só é liberada no fim do programa. O outro benefício é a redução da pena. A cada 3 dias trabalhados, a pessoa se livra de um dia de punição. O Brasil possui a 3ª maior população carcerária do mundo. Perdemos apenas para os Estados Unidos e para a China. Por aqui, contando com aqueles que cumprem pena em regime domiciliar, o total de detentos chega a 750 mil. Poucos deles trabalham ou estudam, 2 pontos fundamentais para que o país possa vencer o desafio da ressocialização. Quadro que se reflete nos números da reincidência. Neste centro de detenção provisória, por exemplo, metade dos detentos não está aqui pela primeira vez e muitos são velhos conhecidos deste diretor do presídio. Quando você não tem políticas públicas, não há o apoio governamental, de fato os agentes que aqui se encontram não conseguem estabelecer um vínculo de ressocialização. E o interno que aqui fica, ele volta ao mundo para um processo de reincidência, porque ele não teve nenhum apoio, sua mente não foi formada aqui com qualquer tipo de perspectiva futura. O quadro da reincidência criminal no Brasil é grave e exatamente por isso tem motivado a criação de projetos que prevêem a capacitação de detentos por meio de parcerias. O Começar de Novo, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, aposta nesse caminho. A meta é transformar o presente e ajudar esses brasileiros que um dia estiveram no sistema carcerário a construir uma nova perspectiva de futuro. E as pessoas ainda associam a segurança pública exclusivamente a prender as pessoas. Muitos ainda não compreendem o quanto é importante que a prisão ocorra para quem efetivamente seja necessário, mas que essa pessoa possa voltar para a sociedade e não cometer mais crimes. Que nós precisamos de uma sociedade mais segura, mas para isso nós precisamos criar oportunidades de capacitação, de profissionalização e de acesso ao mercado de trabalho para os egressos do sistema prisional. Amaro, que conta os dias para terminar de cumprir a pena, sabe que não vai ser fácil conseguir um emprego. Por isso, aproveita a chance na Justiça Federal. No fim do projeto, o pernambucano terá uma carta de recomendação e pode até já sair contratado. Já teve convite de eu errar e eu não fui, não vou, certo? Não quero mais ir, não. Trabalho agora, a minha meta é outra. Com esse exemplo de otimismo e esperança, a gente encerra o programa de hoje. Na próxima semana tem outros assuntos que foram parar na Justiça Federal. Até lá!